Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Pri. Esse podcast que a gente fala de gestão, de negócio, de empreendedorismo, de vida pessoal. Falamos de tudo que uma pessoa precisa ter e desenvolver para se tornar uma pessoa de alta performance e de sucesso. Hoje nós temos o prazer imenso de receber uma pessoa que, para mim, é minha maior referência em odontologia, que eu conheço, que eu convivo, que eu participei da história. E é muito importante trazer aqui, porque tem muitos dentistas que me seguem, trazer uma trajetória de uma pessoa de sucesso aqui para a gente, para nos inspirar, para dar os insights e conversar com a gente. Então, com muito prazer que recebemos a doutora Luana Rocha. Oi, musa! Boa noite, Pri! Boa noite, galera! Vamos bater um bate-papo super legal para incentivar e motivar vocês, né, Pri? Principalmente a nossa classe odontológica, né? Principalmente a nossa classe, porque nossa classe a gente até já estava conversando, e aí a gente vai bater esse papo agora e já entrar na pergunta, é o seguinte: tem muita gente frustrada. E aí as pessoas, elas estão formando, assim, desanimadas, desmotivadas com a profissão, com a odontologia. E a gente sempre conversou entre nós, né? Que a gente não tem nada a reclamar da odontologia. Nada. Pelo contrário, a gente defende muito esse curso porque foi através dele, lógico, com o mérito nosso, né? Que a gente correu atrás, mas é um curso que eu acredito que possibilita que a gente consiga se desenvolver e ficar bem, assim, profissionalmente, financeiramente. É um curso que a gente acredita muito, né, Lu? Sim, a gente acredita muito. E Pri até trouxe uns números aqui pra gente, né, Pri? Sobre a formação, né, de profissionais novos, que é muito, né, Pri? Você quer citar aí pra gente? Não, então eu vou ler aqui, porque assim, eu fiquei em choque, que a gente, né, vai acompanhando a quantidade de dentistas. Mais de 3 mil dentistas se formam todo ano, né, e são, né, de acordo com o CFO, CRO, eles são registrados. No Brasil, a gente tem 372.753 dentistas. Então, assim, é muito dentista. É o país com mais cirurgiões dentistas no mundo, né? E a harmonização facial, 2.173 pessoas registradas na especialização de harmonização. E aí vocês falam assim, bom, 2.000 e poucas pessoas registradas em frente a 372 mil é pouco. Mas aconteceu um fenômeno na harmonização, né, nos últimos anos, principalmente, e esse crescimento que chama a atenção de todo mundo. 63% de aumento de especialistas em harmonização em comparação ao ano passado. Então, assim, é muita gente entrando na área. E aí eu já vou começar com a primeira pergunta para você. Como se diferenciar no meio desse mercado altamente competitivo, com uma concorrência muito grande, cada vez mais pessoas, né, entrando nessa área aí? Como se diferenciar? Como uma amiga minha disse, tem muita gente formando, mas não tem muita gente boa, né? E como que você se imagina se diferenciando a sua carreira com esse tanto de gente formando, fazendo o que todo mundo faz? Você fez o que todo mundo faz, Pri? De jeito nenhum. Eu fiz o que todo mundo faz? De jeito nenhum. Não, gente, não é fazer o que todo mundo faz. É achar o seu caminho, traçar o seu objetivo, ter foco naquilo ali e se diferenciar. É fácil? Não é, mas é possível, né? Tudo começou na minha carreira, assim, quando eu decidi, ainda dentro da minha formação acadêmica, empreender com o que eu tinha, né? Sim. E da forma que eu podia, que era na faculdade. E eu sou filha de professores concursados, nunca precisei trabalhar, Pri. Eu sempre tive carro para ir para a faculdade e sempre me chamou a atenção que os meus colegas que mais precisavam, que às vezes não tinham grana nem para pagar o ônibus, nem para almoçar na faculdade, eram aqueles que não faziam uma trufa para vender. Sim. Né? Eu sempre tinha ali uma revistinha da Tupperware,
uma joia, pegava joia para revender, vendia Avon, vendia tudo que vocês imaginarem. Então, minha jornada comercial, né, que é super importante para a profissão hoje, seja qual for, começou dentro da faculdade. Eu lembro que a minha comissão de formatura me chamou de muambeira na cara dura, assim. Porque quando a gente vai formar, né, tem aquele discurso que a comissão de formatura faz. E a oradora falou assim, tudo que você precisar para vender, Luana vai ter. Se ela não tiver, ela dá um jeito de conseguir. Uhum. E de uma forma ou de outra, essa mulher vai ficar rica, gente. Sim. Ela falou, foi bem isso que a comissão falou. E eu recebi aquilo, e através disso, né, eu comecei... Primeiro eu busquei uma outra especialidade, que falhei miseravelmente nela, que foi a radiologia. Eu formei já pensando, como é que eu posso agregar valor à minha mão de obra? Primeiro eu vou procurar uma especialidade que não tem nas regiões próximas a Montes Claros, que era a radiologia. Sim. Só tinha Belo Horizonte e São Paulo. Eu falei, então, vou Você já buscou um diferencial, né, que não tinha para trazer inovação. Essa questão de inovação sempre foi muito presente. Sempre foi muito presente. Em sua essência, né? Só que entra a tecnologia também, né? Uhum. Entra os telelaudos. Então, assim, eu não gostei da área de radiologia. Eu não fui feita para trabalhar em computadores. Fui feita para ver gente, para fazer diferença na vida das pessoas, olhando ali nos olhos delas, né? Resgatando aí a autoestima, e não me adaptei à profissão, à radiologia. E também veio os telelaudos, pagava super pouco. Mas eu resolvi, durante a própria especialização, que aquela não era minha área, né? Mas Deus sempre te mostra um outro caminho, né? Senão Ele te leva para aquele caminho para você descobrir um outro. Sim. E através dessa especialidade que eu fiz em Belo Horizonte, e que dificuldade para fazer, gente, eu já fui expulsa de ônibus, que eu ia de Montes Claros para Belo Horizonte, pagava R$50. Polícia já me tirou 2 vezes dentro de ônibus. Era assim, o dinheirinho era contadinho, de pagar a especialidade de Belo Horizonte, a passagem e a hospedagem, né? Dificuldade que faz a gente crescer. Mas lá, durante essa especialidade em Belo Horizonte, eu conheci a harmonização, Bri. Estou anotando aqui que dessas falas só tem muita coisa pra gente conversar. É isso mesmo. E aí eu conheci a harmonização. E através de um desses colegas da especialização, eu vi que ia ter o primeiro curso, acredito eu, o primeiro curso de Belo Horizonte na área. E aí, minha amiga, desde quando eu fiz o primeiro curso, no primeiro curso, eu tinha 2 oportunidades. Eu tinha 2 pacientes modelos para atender. Nesse curso de harmonização que durou 3 dias. Imagina você absorver todo aquele conhecimento em 3 dias. Sim. E nesses pacientes, você fazia metade do rosto deles e sua dupla fazia a outra metade. E aí eu tinha 2 oportunidades de fazer a diferença naquilo e de fazer meu coração bater mais forte e colocar todo o amor que eu tinha naquilo. Porque durante a teoria eu já gostei demais. Quando eu fui para a prática, os pacientes tanto elogiaram, eram meus primeiros 2 pacientes, tanto me elogiaram como para azar da minha dupla e para alimentar também meu ego, né? Um dos pacientes falou, não quero que ninguém mais me atenda, eu quero que você faça meu rosto todo. Ah, mas por quê? Minha dupla tem que atender. Não, eu senti confiança e sua mão é leve. Imagina, meus primeiros 2 pacientes me elogiarem dessa forma. E sua mão realmente é muito leve, que eu já fiz com vocês. E isso é verdade, eu posso assegurar que sua mão é muito leve. Eu acho que é a quantidade de amor e cuidado que eu coloco nas minhas mãos. Porque mãos leves, para quem é dentista, que tem alguma reclamação de mão pesada, é treino. Você tem que estar ali o tempo inteiro lembrando, a minha mão tem que estar leve, o paciente tem que sentir amor. Se colocar no lugar do outro também, né? Porque às vezes a gente... eu vejo que muito dentista, eles subestimam a dor do outro. Não só dentista, né? Você tá prestando um serviço e a pessoa fala assim, eu tenho medo. Aí a pessoa fala assim, o dentista fala assim na cadeira, para com isso. Sabe? Aí um homem, vira homem. Para com isso é besteira. E aí subestima o trauma do outro, uma dor do outro. Então, uma das questões que eu sempre falo, nunca subestime dor de ninguém. Nunca subestime trauma de ninguém, porque você não passou por aquilo. Então, se aquela parte do medo é tão importante para a pessoa a ponto de travá-la e ela até abrir mão de estar com um rosto melhor, de melhorar por conta desse medo, a gente tem que dar a mão para ela e falar, não, vamos juntos vencer isso aqui. Deixa eu te mostrar que pode ser diferente, que sua experiência pode ser diferente comigo, que a gente pode ir para um outro caminho. Então, assim, essa questão desse cuidado é muito disso, de entender o outro e de respeitar o que o outro tá falando. Eu acho isso, assim, extremamente importante que você falou. Você não menosprezar a dor do outro, né? E um dado importante também, Pri, as pessoas deixam de procurar odontologia
em grande parte por conta do medo da dor, do trauma, não é por conta da questão financeira. Sim, com certeza. Então, não menosprezei a dor daqueles pacientes, coloquei muito amor e eu percebi ali que Deus tinha me dado um dom. Sim. Eu percebi isso. E eu abracei esse dom, assim, com toda a minha força e vontade, amor, e fui pra frente. Naquele primeiro curso, aí eu não parei mais. E aí a gente vai contar um pouco e voltar um pouco na história. Mas dessa fala aí que você disse, eu anotei aqui 3 coisas que eu achei bem bacana. A primeira é que a gente tem uma questão na nossa mente de que as pessoas que fazem essa jornada, que passa essa questão de empreender muito pela necessidade. Tipo, a pessoa que é pobre, que nasceu sem recurso, e aí ela tinha necessidades e viu nessa questão de empreender um único caminho, e aí ela foi e passou, venceu essa batalha, bem a jornada do herói, bem assim... explícita, uma pessoa sofrida, que teve recursos escassos, enfim, e aí venceu na vida. Então, isso é muito típico, principalmente na questão do brasileiro, porque o brasileiro, ele tem essa, né, o padrão do Brasil é mais a classe C, uma classe mais CD, uma classe de baixa renda, e que aí quem sobressai tem muito essa jornada do herói bem construída. E aí uma coisa que você falou, que você já iniciou falando, achei muito interessante, você falou assim, olha, eu não tive, nunca me faltou nada. Eu ia de carro para a faculdade. E é legal você falar e assumir isso, porque tem muita gente que, né, começa a querer fazer essa jornada do herói, até por questão de marketing mesmo, pessoal, e aí eles começam a falar, ai, que foi muito sofrido, ai, que passei isso e tal. E aí você falou, não, eu tive tudo, né, claro, do conforto, mas assim, você reconhece que na situação, frente à situação dos seus colegas ou de outras pessoas, você teve do bom e do melhor, né? Os seus pais deram isso e você reconhece isso, e mesmo assim você empreendeu. Sim. Então, assim, mesmo tendo carro, tendo acesso, você falou, não, eu quero empreender, eu quero mais, eu quero ter minha própria renda, eu quero buscar, eu quero fazer mais dinheiro. Então, assim, essa questão de empreender na área é muito da pessoa, ela ter essa sede de buscar por mais. Então, você tinha colegas que iam de ônibus e que não estavam se importando muito, né? Que iam a pé para a faculdade e ficavam naquela mesmice, parados, né? Sim. E aí você, mesmo tendo acesso a mais conforto, você não deixou ficar limitada e parada e estática nessa posição e falou, não, eu quero sempre mais. E isso é muito legal. Então, essa essência de empreendedor que você sempre teve. Sim, e olha que a essência de empreendedor aí nasceu comigo dos meus pais eram concursados públicos, né? Então, assim, não era para ter toda essa fomentação e essa vontade. Mas minha mãe veio de uma família de 12 filhos, só ela de mulher. Então, meu avô era fazendeiro e era muito machista e não queria que ela estudasse. Então, minha mãe, assim, foi uma guerreira. Ela ter formado, ela ter feito a faculdade dela foi com muita luta e uma vitória muito grande. E meu ponto de partida era minha mãe. Voltar para trás, não. Retroceder, não. A minha sede sempre foi de crescimento, né? Uhum. Eu quero contar a história para os meus filhos de onde minha mãe chegou para frente, de evolução, não de retrocesso. Uhum. Então, eu sempre tive isso forte em mim. Eu sempre tive sede de crescimento, sabe? Eu sempre tive vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Uhum. Não era só sede de dinheiro. Eu morava em bairro e ia na casa das minhas amigas e me sentia pertencente àquele lugar. Sim, é uma questão financeira. Eu queria morar em um condomínio, eu via aquilo e me sentia parte daquilo. Uhum. Eu não me sentia parte da escassez. Sim. Eu me sentia parte da abundância. Isso sempre foi um pensamento que nasceu comigo, sabe? Eu preferia ter uma coisa muito boa do que 10 coisas mais ou menos. Uhum. Essa necessidade do melhor sempre esteve comigo. Mas essa necessidade de... O que essa experiência da faculdade me fez perceber? Que para você sair da escassez e ir para a abundância, o que tem que ser mudado primeiro é a sua mentalidade. Com certeza.
Porque, assim, eu estava numa situação confortável, mas a minha mentalidade sempre foi de abundância. Nunca foi de escassez. E o que tem que ser mudado primeiro é a mentalidade. E aí a gente só tem esse gatilho que instiga de querer mais, de querer, igual você falou, você vai no condomínio, você já sentia pertencente àquilo ali, àquela realidade, não, eu nasci pra isso. Eu vou no hotel hoje, assim, gente, eu nasci, foi pra isso aqui. Então, você só instiga essa questão de querer mais quando você sabe que existe um outro mundo, né? Porque a gente não consegue, não tem como você desejar aquilo que você não conhece. Então, primeiro você tem que conhecer, saber, pô, existe um outro mundo e eu posso ter acesso a esse outro mundo. Por que não? Sim. Por que não, né? Por que não eu conseguir trabalhar e batalhar e ter acesso a tudo que outras pessoas também têm? Então, por isso que você falou, a riqueza antes, ela vem uma questão puramente da mentalidade. Né? Essa questão de, não é pra mim, eu não posso, isso não é pra gente, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre tem muito isso, assim, é um livro muito legal que conta essa questão do pai, que o pai pobre, na verdade, é o pai que tem a mentalidade pobre de o filho querer alguma coisa e falar, não, isso aqui não é pra gente, não, isso não é pra nós, isso não é pra você, não, nosso mundo é esse. E aí a gente já carrega uma mentalidade diferente, que a gente vai trabalhar com os nossos filhos e fala, olha, se não tem condições agora, tem como conseguir, é só trabalhar e aí a gente consegue. Só seguir nesse caminho para você poder chegar lá e ter aquilo que você deseja. E minha mãe também, você falou de sua mãe como grande referência, minha mãe também eu tenho como grande referência nesse sentido. Minha mãe sempre foi pobre, mas ela sempre teve essa mentalidade. De assim, ela nunca falou isso, isso aqui não é pra nós, isso aqui não é pra você. Pelo contrário. Se existe, você tem condições de conseguir. Você não é pior do que ninguém. Então, isso pra mim já foi suficiente pra me impulsionar a dar o gatilho e falar, não, peraí, eu nasci pobre, mas eu posso mudar essa realidade, eu posso mudar tudo isso. Isso é muito legal, ter referência, ter alguém pra gente honrar, né? No caso que você tem, eu também, e ter acesso a um outro mundo que pode existir e buscar aquilo ali. Acho muito legal. E o acesso à informação mudou demais a mentalidade do brasileiro. Vem mudando, né? Espaços como esse, por exemplo, nossa, motiva muito e a gente consegue mostrar que realmente tem aquele caminho que se seguir. A tecnologia contribuiu muito. Sucesso bem. Com certeza. Ô Lu, anotei uma coisa que também, da primeira fala que você disse, que eu achei super legal, falando muito dessa questão de acesso. Você falou, eu tentei radiologia, fiz a especialização e eu vi que... E falhei, né? Você também tentou empreender, que você é empreendedora em uma outra área, né? De gestão de clínica, que você teve a clínica de gerir um time muito grande, enfim. Nenhum outro modelo, assim, sendo mais administradora do que propriamente dentista, como eu sou hoje. E aí você falou, amiga, isso aqui também não é pra mim, eu quero seguir no meu caminho. E antes de você contar isso, que eu quero que você conta mais da sua história, desde quando você começou para as pessoas, eu gosto muito de falar que antes de saber o que a gente quer, a gente tem que saber o que a gente não quer. Então, tem muita gente, e tem muito dentista aqui assistindo, e eles ficam perdidos, assim, eu tô vou formar e eu não sei o que eu quero. E aí, peraí, vamos lá, são várias opções. Tem inúmeras opções de atuação no mercado de trabalho. Antes de saber, eu quero isso, aquilo, vamos começar descartando o que a gente não quer. Não, eu não quero trabalhar nessa área no meu caso, endodontia, Deus me livre. Ortodontia, então eu vou excluir, né? Se precisar trabalhar com isso, não vai dar certo, eu não quero. Pediatria, não gosto. Saúde pública, Deus me defenda, não gosto. Vai excluindo mesmo. Então, sobrou algumas opções, né? No meu caso também, eu sou protesista, fiz especialização, pensei que eu ia atuar nessa área, né? De dentística, de prótese. E aí eu também decidi, falei, não, isso aqui não é minha praia e vou tentar uma outra forma. E a questão da gente abrir mão
da vaidade, do ego, falar, nossa, eu formei, eu especializei, igual você fez radiologia. Nossa, eu joguei fora minha especialização, meu tempo, e aí a gente tem que ter uma cabeça aberta e até humildade em falar, não, a gente tentou, tem o conhecimento, nenhum conhecimento em vão, e aí agora eu já tenho certeza do que eu quero. Então eu quero que você compartilhe mais dessa sua jornada, desde quando você começou, as inovações que você fez também dentro da odontologia, que eu acompanhei também, o que você fez para se diferenciar, porque eu acho que isso é muito legal, principalmente para direcionar as pessoas que estão começando e que estão muito cheias de dúvidas agora. Então, a franquia me ajudou demais. Para quem não sabe, eu tive uma clínica, uma franquia, que inclusive é Oral Center hoje, né? Passei para a Pri, com outros 2 sócios. Eu estive à frente da gestão dessa clínica por 2, 3 anos, se não me engano. E, gente, o meu perfil é de diferenciação. E eu admiro muito a Oral Center, sabia? Porque eu atribuo a falha de alguns negócios, até locais, pela falta de critério na seleção dos seus franqueados. Sim. Eu admiro muito a Oral Center porque ela realmente faz esse filtro, né? E se não tiver perfil, não compra não, né? Assim? Se não tiver perfil, não compra. Se não for dentista, não compra. Não tiver dentista na operação, não compra. Então eu tenho uma dificuldade. Te admiro demais, Pri, porque você é uma faculdade de formação profissional. Eu não tenho esse dom de formação profissional. Passei muita dificuldade no início da franquia, mas a franquia me ajudou demais. No consultório hoje, eu busco resposta para algumas coisas que antigamente era só ligar na franquia, como é que eu faço isso? Né? E a franquia tinha a resposta. E hoje não, hoje acima de mim no consultório é só Deus, né? E eu tive muita dificuldade no consultório, decidi, né, abrir meu consultório de harmonização, que foi uma decisão muito assertiva, né, de diferenciação que você falou, porque não existia em Montes Claros alguém que fizesse só harmonização. Né? Era tudo a parte dentária misturada com a harmonização. Sim. E eu não consegui me manter num nível de excelência que eu precisava, que os meus pacientes precisavam, fazendo as duas coisas. Eu tive que escolher uma coisa. Foi uma decisão difícil, porque eu gostava muito da parte dentária. E ainda estávamos em transição. A harmonização é da odontologia ou é da medicina? Então, assim, um dia eu podia fazer o procedimento, no outro dia eu não podia. Né? Não foi uma decisão muito difícil para mim. E aí esses dias eu fui meio disruptiva aí em um outro podcast, que eu falei que o talentoso, ele só perde, ele só ganha o esforçado só ganha do talentoso se o talentoso não tiver esforço. Sim. Né? E eu vou ser disruptiva aqui de novo, que muita gente fala que a direção é muito mais importante que a velocidade. E eu discordo. Eu acho que a velocidade é tão importante quanto a direção. Concordo. Porque você sabe, Bri, se você perde o time do negócio, você tá fora. Exatamente. Você tá fora. E eu peguei esse time muito bem. Eu montei meu consultório de harmonização, exclusivo de harmonização, quando não existia nenhum outro na cidade. Né? Sim. E eu fui, através disso, buscando as minhas diferenciações. Tive dificuldades? Tive. Por quê? No início, o que eu pensava? Vou contratar uma secretária administrativa e ter uma equipe enxuta, uma equipe simples. Mas eu sou simples, Pri? De jeito nenhum. Eu sou cara e complexa, gente. Eu gosto de coisa boa. Então eu tive que... A morena é cara, tem que trabalhar muito pra sustentar. E aí, imediatamente, eu percebi que eu era uma profissional de alta performance, né? E eu precisava de uma equipe de alta performance. E, ao mesmo tempo, eu não tenho paciência para formar para formar profissionais igual você tem, que eu admiro demais essa capacidade de gerir, assim, de formar profissionais. Então, eu tive que abrir o bolso e contratar uma equipe que já veio pronta só para eu colocar nos meus moldes. E não que eu precisasse treinar de base, né? Então, eu tive... Essa busca do autoconhecimento é muito importante, gente. É o que você falou. Eu tenho que saber o que eu quero e, principalmente, o que eu não quero. Sim. O que eu não queria? Trabalhar por volume. Sim. Eu descobri na franquia que o meu negócio era trabalhar por diferenciação. Sim. Né? Era o meu perfil, né? Era um negócio que eu queria. Sim. E aí eu montei o meu consultório para trabalhar por diferenciação. E aí você falou uma coisa que é legal, não tá nem aqui no script, mas eu gosto
de quebrar scripts também. Nós duas temos estratégias de crescimento diferentes. A minha estratégia é volume. A sua não é. A minha diferenciação. A sua diferenciação é aumentar a percepção de valor cada vez mais para o paciente, para conseguir melhorar a experiência dele, a entrega que você vai ter lá com ele. E a minha é de crescer mais em volume para poder ter mais poder de barganha e conseguir oferecer um custo-benefício mais visível ao meu público. E isso é muito legal, porque você falou do autoconhecimento, e isso é uma questão, assim, extremamente importante. A gente precisa saber qual que é a nossa estratégia. O que eu quero? Primeiro, vou saber o que eu não quero. Beleza. Quero isso? Quero harmonização? Beleza. Como que vai ser a minha estratégia? Como que eu vou conseguir atingir as pessoas? Quais pessoas eu quero atingir? Eu quero uma harmonização para ser mais popular? Eu quero uma harmonização para ser mais diferenciada? Qual o público que eu quero? Quem é minha persona, né? Quem eu quero falar? Porque aí muda tudo. Toda a estratégia muda. Não tem como a gente ter volume e um ticket alto. Não vai. Não vai. Volume e diferenciação não andam muito juntos. Não andam muito juntas. Então, assim, a gente precisa... E aí, cada área tem sua dificuldade, né? Eu tenho dificuldade eu preciso entregar diferenciação com volume. Essa é a minha dificuldade. E aí, você tem dificuldade eu preciso de ter uma maior previsibilidade com a diferenciação. Porque quanto mais diferencial, mais exclusivo fica. Quanto mais exclusivo, mais escasso é. Então, precisa de uma certa previsibilidade por conta dessa escassez que acaba gerando o seu nicho. Então, porque quanto maior o ticket, menos pessoas têm acesso. Então, um ticket de um fechamento de um paciente para você, que é sozinha, um fechamento de uma pessoa no mês impacta. Impacta muito. Uma pessoa que chega, sei lá, e fecha um procedimento de 10, 12 mil reais, enfim... né? Já impacta no final do mês. Então, quando você tem volume, você já tem mais previsibilidade. Em contrapartida, muitas pessoas estão fazendo também. Então, é uma concorrência muito maior. E aí, a gente precisa de estar nesse meio de leão aí e saber diferenciar. Então, é muito importante isso. Os dois têm lados bons e lados ruins. Mas, antes de tudo, tem o que a gente quer. Está muito definido. Né? E é complexo isso, Pri, porque às vezes você determina seu público. Eu quero atingir tal público, mas tal público te quer? Sim. Tal público te quer? Se ele não te quer, o que você tem que fazer para ele te querer? Exatamente. Né? É essa a minha busca incessante, sabe? Exatamente. Não é? Uhum. E sobre isso, sobre essa determinação de público, eu me esbarro em algumas coisas. O público que busca de qualidade... que busca a qualidade, que é um público que eu almejo, que é um público que eu gosto de ter comigo, né? Porque eu ofereço qualidade, ele está presente em todas as classes sociais. Sim. Né, Pri? A, B, C, D, Com E, certeza. sempre tem um público que busca qualidade. E esses dias eu me esbarrei nisso, sabe? A clínica que eu vou fazer agora, eu vou comprar uma casa para construir uma clínica, conceito, né? Uma experiência que o dinheiro ainda não pode comprar em Montes Claros. Sim. Que vai ser a minha clínica. E eu, volta e meia, eu falo, eu divido isso com os pacientes, eles me seguem nas redes sociais. Eu tenho uma paciente super fiel, tá lá de 6 em 6 meses, busca qualidade, faça o botox, sua prevenção. E eu falei pra ela, nossa, daqui um ano, mais ou menos, a gente vai ter um lugar super, super legal pra você tratar, vou te oferecer ainda mais conforto, você tá sabendo? E ela, eu tô, doutora, me respondeu assim, eu tô, doutora, eu adoro ela, eu tô, doutora, mas eu estou preocupada, será que eu vou ter roupa pra ir nessa clínica? Então, você percebe que ao mesmo tempo que eu estou focando num público, né, que independe da classe social, eu posso estar afastando uma classe social, sei lá, C, D, E, que é quem me dá mais retorno hoje, que é a maioria dos Montes Clarenses. Com certeza, com certeza. É tão complexo isso, né? Aí quando você entra em clínica, você tiver uma capacidade produtiva maior, você consegue fazer essa diferenciação
para a classe C. Porque a classe C também quer coisa verdade, boa. Né? Quem diz que a classe C não quer coisa boa, que não é exigente, que quer do bom e do melhor? Eles precisam... O público C é um público que quer acesso. Se você dá acesso para eles, pronto. Então, assim, eles não importam muito com se o tratamento deu 10 mil reais. Ele importa com o valor da parcela, se cabe no bolso dele. Então... Quanto que vai me dar no mês? Quanto vai ser no mês? Então, se você conseguir fazer uma condição de pagamento, ou seja, dar acesso a você, ele te quer e ele precisa de acesso a você. Então, essa é a sua função. Se você conseguir dar acesso a você para esse público, você ganhou. E aí você fala, não, é a parcela de, sei lá, você consegue dividir em mais do que o mercado consegue. Em parcelas de R$500 no mês, 600, que cabe no bolso da pessoa. Fala, não, isso aqui eu consigo. Então, ele te quer, ele não importa que se o preço final ficou mais caro do que a concorrência, porque ele já enxergou a percepção de valor e ele quer uma parcela que cabe no bolso. A classe C é muito nítida nisso, né? E aí são estratégias diferentes. Por isso você falou que é complexo. Por quê? Se você dá acesso e não tem capacidade produtiva, você fica frustrada. Ou seja, se você dá acesso... beleza, eu vou dividir, sei lá, em 15 vezes, 16 vezes, fiz um acordo com a financeira, vou dar acesso a vocês. Mas você não tem agenda, você é só uma. E aí, eles vão querer e aí não vão conseguir fechar com você, que você não vai dar conta de atender e fazer a diferenciação. Então, quando for para a clínica, é uma estratégia diferente, porque o ponto de equilíbrio da clínica é diferente. Você vai ter que ter um pouco mais de volume do que no consultório para poder pagar, enfim. Sim. Mas é uma outra estratégia, né? Só que a base, ela permanece de o que eu quero, o que eu não quero, qual o público que eu quero atingir e qual a estratégia que eu vou adequar. Essa clínica conceito é uma clínica que você vai fazer totalmente disruptiva, inovadora, que, como você disse, não tem em Montes Claros, não tem nada que disse em Montes Claros. Então, assim, voltando à questão da inovação, você sempre teve isso, né? Quando a gente formou, que nós formamos na Unimontes. E aí, outra quebra também, né? Que o pessoal fala que quem forma na Unimontes é todo mundo nerd. Na época nossa era assim, que só tinha 2 faculdades, né? Na época nossa. Hoje tem milhões de faculdades de odontologia. Nossa Senhora, todo dia aparece uma. Mas na época nossa tinha 2 faculdades, a pública e uma particular. E o pessoal fala, não, quem forma na faculdade pública é um nerd que não faz nada, que não sei o quê. Que as mulheres não se cuidam, que não sei o quê. E aí a gente provou que não, peraí, dá pra se cuidar, ser bonita e curtir a vida, ir pra festa. Ontem eu falei com os meninos, ontem a gente saiu, eu falei, gente, eu saía demais na faculdade, ia pra festa demais. Eles falaram... Lorodonto. Pô, falou assim, super lorodonto. Aí Gui falou assim, sério? Você não tem cara? Eu falei, nossa, o tanto que eu curtia. Então, assim, dá pra gente quebrar esse preconceito aí de cara. Mas na faculdade você foi além de mim. E eu lembro, ficou muito marcado, que eu falei, cara, ela é doida. Quando você tirou uma foto com uma cobra, né? Você arrumou uma cobra e fez a sessão de fotos. E aí você saiu quebrando todas as barreiras possíveis nesse ensaio. Por quê? Ninguém fazia ensaio fotográfico. Ninguém nunca fazia ensaio fotográfico. Pra gente que fazia... A gente era dentista e não modelo e não blogueiro, então a gente tinha um preconceito muito grande em relação ao ensaio. Você já chegou quebrando isso. Aí você me aparece sem touca, sem EPI e tal, toda maquiada, eu lembro com o cabelo preso, com esse ensaio, toda produzida, com um jaleco preto, de couro. E aí a gente sempre usava jaleco branco, tradicional da faculdade, EPI, luva e tal, e sem fotos profissionais. Então você vem totalmente contra-intuitivo isso aí. Um jaleco preto, toda produzida, e simplesmente pega uma cobra e coloca no pescoço e faz um ensaio. E vai para a rede social. E aí você chegou na rede social, como também a gente tinha muito isso, né? Eu não sou blogueiro, eu sou dentista. Eu não sou modelo, eu sou dentista. Então você já chegou quebrando tudo e causando, né, chamando a atenção das pessoas. E eu queria que você me contasse mais de onde surgiu essa ideia, como é que foi esse processo, como que foi a aceitação das pessoas em relação a isso, se teve ou não, se foi criticado ou não. Eu queria que você contasse mais. Eu te pergunto, fui criticada?
Tinha uns grupos... Metralhada, gente. Tinha uns grupos, todo mundo falando, julgando. Gente. Enfim. Eu era uma cirurgiã dentista, recém-formada, fazendo procedimentos que só médico fazia. Como é que eu ia me diferenciar? O que eu tinha para oferecer para essas pessoas? Né? A inovação. A inovação está em meu DNA. Então eu falei assim, se eu fizer tudo igual todo mundo faz, quem é que vai me notar? Quem é que vai me notar, Pri? Ninguém. Então eu preciso fazer diferente. Eu preciso trazer a minha essência para o meu negócio. Porque você falou de blogueiragem, nós somos sim influencers, só que da nossa própria marca. Sim. Né? Com certeza. A gente é blogueira, você é blogueira da Oral Centro, eu sou a doutora Luana Rocha. Né? A história da cobra foi para chamar atenção. Esse era o objetivo. Né? Que os colegas tanto criticaram. E como foi que essa cobra? Você ficou com medo? Eu acho que, gente, até hoje eu falo, como que é doida, gente? Eu acho que eu nem ia ter coragem de pegar uma cobra e colocar. E ela pegou uma cobra pendurando em minha defesa, a cobra, a serpente, é um símbolo da odontologia. Então eu queria, através desse post, tudo na minha vida tem um planejamento. Eu queria, através desse post com a cobra, contar um pouco da história da odontologia, né? Isso me perguntou da cobra, se eu tive medo. Eu tinha 3 medos na minha vida e, através desse ensaio, eu me propus a quebrar um desses medos. Como é que você cura os seus medos? Enfrentando eles. Com certeza. É o tratamento pro medo. Com certeza. E a cobra era um dos medos. Meus 3 Sério? medos eram de alma penada, de tubarão e de cobra. De alma penada eu curei enfrentando, indo no quintal sozinha, à noite, sem luz acesa, eu curei meu medo assim. Da cobra eu curei meu medo com o ensaio. De tubarão eu ainda não consegui curar meu medo. Não, lógico que você curou, você vai em Noronha direto mas eu vi uma barbataninha, eu saía correndo. Não consegui curar ainda, mas um dia curarei, tá? Mas eu busquei isso, a diferenciação. O jaleco preto, tem muito a ver comigo. Vocês veem que eu tô de preto? Eu falei, Pri, você veio da cor da sua firma, eu vim da cor da minha. Exatamente. Eu tô de preto. O preto, ele resolve o seu problema. E a harmonização surgiu quando só se prescrevia skincare. Você passava ao paciente uma receita, ele usava ou não usava, você não resolvia o problema dele. E a harmonização veio para resolver problemas de forma natural. Que legal. Né? Então, o paciente senta na minha cadeira, a responsabilidade é minha. Eu tenho responsabilidade de tirar aquela ruga que eu prometi para ele. E o preto é isso. Ele traz resolução. Você bota um vestidinho pretinho básico, acabou. Você tá pronta. Verdade, acabou. Gente. Eu gostei disso. Então, o jaleco preto veio disso. Não foi só da estética. Foi de eu resolver, né? Sentar o paciente ali para resolver o problema dele. E todo um contexto envolvido, né, Pri? A falta da máscara, do gorro. Eu queria sair do ambiente puramente odontológico dentário e ir para harmonização. Eu queria trazer meu público com esse olhar para mim diferente. Então, tudo ali foi estratégico, percebe? Sim, com certeza. Tudo foi estratégico. Essa foto rodou grupos de WhatsApp, de colegas. Foi. E eu fui muito criticada. Mas primeiro te critico e depois te copiam, né? Exatamente. Aí depois eu montei uma grife de jalecos. Hoje ela é viva até hoje, minha irmã que comanda. Um louco sem resultados é um louco. E um louco com resultados é um gênio. É um gênio. Então é isso, né? Primeiro é louca. E aí depois você mostrou os resultados. Aí agora é a gênia da Você já me julgou um dia na vida, não já? Com certeza. Amiga, deixa eu te falar. Eu lembro muito dessa questão, porque assim, essa harmonização, você foi muito disruptiva em tudo. Porque até para nós, profissionais, a gente estava dividido. Então, quando começou a harmonização, entrar para odontologia e sair do meio médico, eu lembro de entrevista sua na TV e você lá defendendo a classe e desbravando mesmo. Você foi lá e foi desbravando tudo. E eu também ficava dividida. Eu falava, gente, isso é médico, isso aqui é dermatologista, isso aqui não é nossa área. A gente não tem competência. Eu falava isso. Uhum. Eu falava, nós dentistas não temos competência para poder fazer isso. A gente não tem o preparo que um médico tem para fazer isso. Então, eu subestimei muito a profissão nessa área também, até por falta de conhecimento, né? De falar, não, isso aqui... Eu acho que a gente sempre teve essa questão com o médico, né? De idolatria. Essa cultura, é uma cultura muito forte, né? O médico, enfim, e a gente mesmo
não éramos valorizados. Então, você veio defendendo a classe quando a própria classe não se defendia. Então, isso foi muito interessante. E nessa época, eu falava, gente, isso aqui não, tá exagerando, isso aqui é para o médico, isso é para um dermato, o dermato estuda mais e tal, enfim. E aí hoje eu já tenho um pensamento totalmente contrário. Totalmente contrário. E muito desse pensamento meu contrário veio dos seus argumentos que você usava. E não só dos argumentos, mas principalmente das ações. Então, quando você veio falando, não, peraí, a gente estuda tanto quanto os médicos, ou até mais, porque a área de cabeça e pescoço a gente domina, a área é nossa. Por que não? Eu tenho um médico bem conservador em casa, né? Então, eu tive que convencer ele primeiro de que eu era boa, de que eu era capaz, de que aquela era a minha área, para convencer todo o resto. E como é que foi com o Diego? Ai, ele tinha vergonha de eu virar, medo de eu virar chacota, ele queria me proteger, me blindar. Sim. Mas quando ele percebeu que não tinha volta, que eu mergulhei... Você não tava nem aí? Não, eu mergulhei de cabeça naquilo ali, ele falou, não, é isso mesmo. Vou ter que te apoiar. Se vai virar chacota ou não, a gente vai saber depois. Mas virei, óbvio que virei. Só que os meus primeiros pacientes foram médicos. Até por eu estar no meio e um indicando para o outro, os meus primeiros pacientes foram médicos. Os dentistas não acreditavam ainda em mim, mas os médicos já acreditavam. Porque o médico era um paciente que tinha dinheiro para fazer procedimento, mas que estava cansado de ir no colega médico e de sair de lá só com uma receita de skincare. De ir fazer uma boca e não saberem fazer um contorno labial nele. Sim. Né? Então, os meus primeiros pacientes foi a classe que tanto também me criticou, junto com os próprios colegas dentistas, né? E você percebe que eu não tinha chance de errar? Sim, com certeza. Com certeza. Eu não tinha chance de errar, gente, porque eu não fecharia essa porta pra mim, eu fecharia a porta pra todo mundo que vinha atrás. Exatamente. Eu tinha essa responsabilidade nas minhas costas, cheguei a arrepiar quando eu lembro. Eu tinha essa responsabilidade nas minhas costas, eu acompanhava meus pacientes de hora em hora ali, ó, em cima deles, pra saber se estava tudo bem. Eu não tinha chance de errar, eu não podia perder a confiança primeiro da minha casa, do meu esposo. Sim. Não podia envergonhar ele e não podia envergonhar a minha classe. Eu tava começando a ter a confiança das pessoas. E foi muito interessante isso. Você primeiro ganhou a classe, você ganhou o inimigo primeiro. E aí você já matou o negócio, falando, agora eu vou seguir. E aí é o que você falou, né? Fazer diferente para ser notado. Não, e aí assim, aí quando. E eu também, eu vim com esse pensamento mais conservador e relutei muito, e aí eu fui. Né, eu já te acompanhava e aí eu vi você fazendo curso no exterior. Falei, nossa, realmente ela tá investindo muito mesmo nisso. Curso com referências, né? Na harmonização, né, no Brasil. Na velocidade, né? Você foi uma das primeiras a fazer o curso com o Igor, né? Foi. Então, assim, você buscou essas referências muito antes. Essa questão da inovação que a gente tá falando muito de você. Você foi fora para buscar o que tem de melhor e trazer para o pessoal. Então, isso é muito legal também, né? Trazer essa novidade, não só no que você mostra nas fotos, fisicamente, mas principalmente no conteúdo, né? Porque eu sempre falo, um marketing sem entrega não aguenta sustentar. Não, tem que ter marketing, mas antes do marketing tem que ter entrega. Tem que ter verdade. Tudo tem que ter verdade. Tem que ter verdade. Marketing sem entrega não faz milagre, né? Não faz, de jeito nenhum. E é uma verdade muito grande. Por exemplo, vamos voltar para a questão da verdade. Eu já recebi no meu consultório editores de foto que falam, eu edito para fulano, ciclano, você não quer que eu edite suas fotos? Olha, seu paciente está com um bigodinho aqui, o que você acha da gente tirar? Não, gente. Se eu faço um Photoshop no bigodinho para clarear uma mancha, por que eu não vou fazer na Photoshop no procedimento? Qual é a verdade que eu vou levar pro meu Instagram? Isso é muito legal. Qual é a verdade que eu vou levar pro meu Instagram? Tá assim? Deixou eu publicar? Vai aparecer assim. É verdade que eu trago, sabe? E voltando ao que você estava falando antes, a velocidade foi muito importante na minha carreira, Pri. Foi muito importante. Você falando dos cursos que eu fui fazer fora, quando ninguém fazia, que eu fui uma das primeiras a fazer curso com o Igor, é assim, eu acelerei. Eu vi que existia uma demanda,
que estava cada vez mais crescente, né? O Brasil hoje está ultrapassando quase os Estados Unidos em alguns procedimentos estéticos, né? Os Estados Unidos sempre foi quem mais fez procedimentos estéticos. Então, eu vi essa necessidade, vi que tinha poucos profissionais e vi uma oportunidade de me diferenciar ali em alguma coisa. Ninguém em Montes Claros fazia rinomodelação. Porque as pessoas não conheciam anatomia direito de nariz. Quem conhecia anatomia de nariz era otorrino, nem dermatologista não conhecia. Sim. Então, assim, eu mergulhei fundo, com velocidade, busquei todos os cursos que você imaginar que existiam no Brasil, fora do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, né? Acho que eu nunca fiz curso aqui em Montes Claros, mas eu sempre buscava o diferente, o fora, e com velocidade. Porque eu sabia que quem chegasse primeiro ali ia dar água ali. Perfeito. Né? Perfeito. E foi muito importante para mim. Mergulhei de cabeça, gastei os meus míseros centavos que eu tinha na época. Atendia paciente modelo sábado e domingo na clínica, não cobrava nada. Porque eu queria encurtar minha curva de aprendizado. Porque você sabe, todo profissional tem sua curva de aprendizado. Eu não podia contar só com o talento que Deus me deu. Eu precisava de conhecimento, precisava de mergulhar fundo. E eu fui com muita força e velocidade. Eu achei perfeita essa colocação, que quem vai na frente bebe água limpa porque você foi na frente e desbravou o mercado, mas teve a recompensa também, né? Você bebeu a água limpa, hoje muitas pessoas bebem dessa água, mas você foi lá que chegou primeiro, e aí colhe o fruto disso aí, hoje, né? Dessa sua dedicação por todo esse tempo, né? E de fato de ser a pioneira. Eu achei muito legal que você falou que, além da direção, a gente tem que ter velocidade, que o time é tão importante quanto a direção. E isso, quem trabalha com marketing sabe disso. Por exemplo, saiu uma notícia no domingo que parou o Brasil da Larissa Manoela. Só se fala nisso. Então, na segunda-feira, a rede social só falava na Larissa Manoela, no caso dela com os pais. Beleza. Aí passa terça, quarta, quinta. Se uma pessoa for comentar do caso da Larissa Manoela sexta-feira, acabou. Passou, já parou. Acabou o time. Então, hoje, a velocidade das coisas, principalmente com a digitalização, com essa questão da internet, tá tudo muito, muito rápido. Então, a gente tem que adequar a nossa velocidade na nossa direção também. Sim. Se o mundo tá rápido, eu não posso estar indo só na direção certa, devagarzinho, porque o mundo já tá lá e as coisas mudam muito. Então, essa questão de tendência, principalmente na sua área também, né? Acontece muito de tendência, ela é muito importante e é fundamental que a gente esteja à frente para poder entender o que está chegando, qual que é a tendência de consumo, né? Qual que é a tendência das pessoas de procurar, de buscar, e a gente já está preparado para recebê-las quando elas vierem buscar. Então, exemplo, tendência de sobrancelha. Né? A sobrancelha agora tem as técnicas de sobrancelha mais natural, mais volumosa. Teve uma tendência passada de sobrancelha mais marcada, mais fina, né? A rena ficou muito em alta, que hoje ela já está sendo substituída por outros métodos. E na harmonização, eu percebo, e eu quero que você me fale mais sobre isso, eu percebo que tem uma tendência de naturalidade. Então, quando a harmonização bombou, as pessoas estavam querendo volume, querendo mostrar, né? Que colocou e que investiu, enfim. E hoje eu vejo que está caminhando, pelo menos a percepção que eu tenho de fora, está caminhando mais para a questão do natural, de parecer mais do dia a dia, não ser tão marcado as coisas. Então eu queria saber se é isso mesmo, como é que é e como é que você se prepara com essas tendências. Sim, a harmonização, como tudo no mundo da moda, da estética, sofre tendências. Eu falo sofre tendências porque nem toda tendência é positiva para o paciente. Exatamente. E para eu saber, até contraindicar, até ter argumentos para falar, olha, esse procedimento lançado não é legal. Eu tenho que saber daquilo ali. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que buscar. Então, é tudo muito volátil na harmonização, que usa hoje, não usa amanhã. E assim, eu tenho que ter esse feeling de saber qual a responsabilidade que eu vou ter de trazer aquele procedimento novo. Tem casuística? Perfeito. Existem profissionais que fizeram o suficiente para realmente chegar e falar, é seguro?
Porque quando você está começando, não. Você quer chegar só na frente, você quer ir só com velocidade. E a qualidade fica um pouquinho esquecida. Hoje não. Hoje eu me preocupo em chegar na frente, sim, em não perder o time, mas no quê? Qual que é a qualidade daquilo que eu vou oferecer para o meu paciente? Né? Como é que vai ser esse procedimento no rosto dele daqui 3 anos? Né? Então, eu me preocupo, além da velocidade, no momento que eu estou hoje, com a qualidade. Se aquilo ali faz sentido dentro da proposta de valor que você quer entregar. Dentro da proposta de valor que eu quero entregar. Sim. E uma coisa que nunca fez sentido dentro da proposta de valor que eu quero entregar é o volume em procedimentos estéticos. A literatura fala que 12 ml, até 12 ml, você não provoca uma reação alérgica no paciente. Acima de 12 ml, você aumenta, que é 3%, né? 3% das pessoas podem desenvolver TIP, que é uma alergia ao ácido hialurônico, se você aplica até 12. Acima de 12, você aumenta essa porcentagem consideravelmente do risco de alergia. Então, eu sempre tive para mim que o meu limite era aquele, né? E a gente recebe pacientes que querem gastar um carro com a gente, todo mês eu recebo um lá, que gosta de exagero, que gosta de colocar muita coisa no rosto, só que eu percebo que sempre é esse tipo de paciente que vai alimentar meu bolso, muito bem inclusive, é o tipo de paciente que mais te dá lucro, mas eu percebo que existe uma doença psicológica ali, existe um dismorfismo, uma alteração de como a pessoa se vê no espelho, e eu não vou alimentar aquilo. Né? Eu, como profissional, que não me preocupo, o dinheiro para mim é consequência, Pri, hoje. Pode parecer demagogia, mas não é consequência. O que vem na frente é a diferença que eu vou você já falou não para muitos pacientes. Nossa, muitos. Que queriam fazer alguns procedimentos, que você podia lucrar e você falou, não. Muitos, Pri. E não é só porque eu vou... esse não é só porque eu tenho que ser boazinha pra pessoa, eu tenho que mostrar pra pessoa que aquilo ali não é pra ela. Não. É pelo meu nome também. Com certeza. A gente sempre tem um eu aí por trás, né? Uma individualidade, um Sim. egoísmo. Mas tem o eu também. Essa pessoa que eu fiz, que gastou, sei lá, 20 mil ali em mim, 30 mil, 40... A pessoa que gastou muito em mim, ela vai chegar numa mesa de bar com o rosto cheio, claro, vai estar lotada de procedimento. E aí uma outra vai perguntar pra ela quem fez o procedimento. Ah, foi a doutora Luana. Ela vai falar com a pessoa que a doutora Luana avisou que não ia ficar bom? Não. Não vai falar, Não porque fala. aquela pessoa ela tem dismorfismo, ela tem alteração na divisão da própria percepção, ela acha que tá tudo bem. E aí eu vou perder toda uma mesa de pacientes que falou, poxa vida, mas doutora, Pesou na mão. Olha como que tá. Não tá legal. E até no meu próprio rosto, né? Eu acho que se você olha pro profissional, o profissional tá exagerado, ele tem uma tendência a fazer procedimentos mais exagerados. Perfeito. E é um público, assim, que eu não condeno. Existe público para todo mundo. Por exemplo, mudança de sexo, os transformistas, eles gostam, eles precisam dessa face mais exagerada. É um público que traz dinheiro. Mas é um público que eu não atendo muito, justamente porque o que eu posto nas minhas redes sociais são resultados naturais. E você convence as pessoas de que elas precisam daquilo, né? Postando. Sim. Você até me perguntou aí no script, quando eu achei que a harmonização deu um boom. E eu acho que a harmonização deu um boom quando o CFO liberou a publicação de fotos de antes e depois. Que eu acho que para você plantar um senso de necessidade no paciente, você tem que publicar. Com certeza. Aquilo. E aí ele vai se identificar, olha, nossa, eu preciso daquela boca, daquele contorno. Minha boca tá assim, assim, assado. Aquilo ali é pra mim. Aquilo ali né? é pra mim. Eu posso ser assim também, né? Porque eles ficam querendo ter uma previsibilidade. Então, quando você mostra a previsibilidade, né? Com o antes e depois, que de fato foi um avanço na odontologia, que a odontologia conseguiu. Tudo bem que a odontologia, a meu ver, caminha em passos extremamente lentos em relação ao Conselho de Ética e de publicações. Eu acho, sim, que a gente precisa de mudar muita questão, porque o mercado mudou e a gente tem que adequar o mercado, mas aí é um outro papo, um outro, né? Existem assunto, consensos hoje, né, mas... Pri? Mas, por exemplo, um consenso de que a gente pode aparecer na televisão, mas pelo código de ética, que é arcaico, a gente não pode. Gente, não pode colocar um balão assim, na porta porque tá enfiando o paciente. Surreal. É surreal. Então tem que ser mudado mesmo. Não pode entregar uma pipoca para um paciente porque tá chamando o paciente. Enfim, isso é um outro assunto. Mas, de fato, a gente tem que considerar que foi um ganho, né? Um ganho muito grande de colocar antes e depois, porque, assim, as pessoas, elas compram por necessidade ou desejo. Uma das duas coisas, necessidade ou desejo. E aí, na parte dentária,
é muito fácil a gente trabalhar a necessidade, porque está vinculado à saúde geral, né? Não, você precisa disso, isso aqui é para sua saúde, você precisa de fazer esse canal, porque pode ter complicações, enfim. E na parte de harmonização, que é a parte estética, ela tá mais pro desejo, né? Então, ela para você incitar isso no paciente, colocar como necessidade, o paciente pode ver como algo supérfluo, não precisa ser agora, tem outras prioridades, tem coisas mais básicas para poder cuidar. E aí, quando você vai pro lado do desejo, você consegue instigar muito melhor. Porque as pessoas, elas são impulsionadas, né? Então, assim, a emoção toma conta. Então, o desejo, ele é um gatilho que ele é muito importante comercialmente falando, né? Para poder vender. Porque você vai lá e instiga aquilo ali, né? Instiga essa pessoa a falar, não, isso aqui você pode ficar muito melhor, você pode ficar dessa forma. Então, de fato, esse antes e depois aí foi um avanço, né? Que você teve aí na rede social. Mas também falando de Instagram, que você começou a falar... eu vejo que o fato de você começar antes no Instagram, quando ninguém começou, foi benéfico para você? Você acha que foi ou você acha que não tem nada a ver? Se a pessoa quiser começar hoje, vai ser da mesma forma do que antes? Então, eu ter sido pioneira em fazer conteúdos voltados para as redes sociais, né, me ajudou demais. Porque as redes sociais, ao contrário do que muita gente pensa, ela é a sua verdade ali. Se você publica um resultado photoshopado, o próprio paciente vai no seu Instagram comentar. As pessoas acham que não. Esse dia eu estava discutindo com uma colega minha, uma amiga minha médica, ela falando, mas tem tanta gente boa que não sabe mostrar nas redes sociais. Eu falo, mas é uma questão de preparo. Né? Uma questão de foco em alguma coisa. Eu tive um foco quando eu comecei de fazer a minha propaganda nas redes sociais. Eu não tinha boca a boca ainda, eu não tinha paciente, né? Como é que eu ia ter indicação de coisa que eu nunca fiz? Então, assim, eu precisei das redes sociais para mostrar primeiro o meu conteúdo, que eu sabia do que eu estava fazendo, e segundo, foram aparecendo os pacientes para eu poder mostrar os meus antes e depois. Por isso que eu bato sempre na tecla da verdade, porque a mentira não se sustenta nem nas redes sociais. A gente tem N exemplos disso, né, Pri? E voltando ao que você falou do senso de necessidade e de desejo, a era das selfies nos ajudou demais também, né? Sim. Quando apareceu aí o primeiro iPhone com a selfie, a busca por procedimentos estéticos aumentaram demais. E o filtro, Lu? Ajudou ou não? Então, o filtro, eu recebo muito paciente que vai atrás da boca do filtro. Aí eu peço, me mostra aí como é que é esse filtro. Porque as pessoas, elas, na maioria das vezes, sabiam que tinha aquele defeito ali, né? Mas na era do filtro, elas começaram a tirar aquele, por exemplo, uma boca muito pequena, o filtro cresce a boca. E ela começou a ter não é uma falsa realidade, mas ela começou a se ver daquela outra forma e gostar daquilo que via. E a partir do momento que ela gosta daquela boca maior, ela fica mais confortável e confiante em buscar um preenchimento labial. Sim, que é uma simulação, né? Então ela permitiu que simule. Não, é porque tem essa questão do filtro, porque pra mim, na minha cabeça, distancia muito da realidade. Só que por esse lado que você disse também, de fato, a pessoa, ela pode simular, ter um tipo de simulação antes de provar realmente. Então, de provar. Até muita gente me fala, mas faz uma simulação do meu nariz. Eu falo, eu não posso fazer uma simulação do seu nariz, como vai ficar, porque você pode usar isso contra mim se eu não te entrego esse resultado. Já peguei pacientes que fizeram rinoplastia e que tiveram a simulação e que queriam voltar no profissional para reclamar porque o nariz não ficou igual. Não vai ficar igual. Né? A boca de filtro que você tem no filtro não vai ficar igual no filtro. Então, essa distorção aí a gente tem que levar para o paciente e gerenciar a expectativa dele, né? E cada vez mais cresce, Pri, procedimentos estéticos preventivos. Para você não chegar daqui 30 anos e ter que mudar todo o seu rosto com procedimentos que vão te deformar, cirurgias plásticas muito exageradas, muito preenchedor. Então, hoje a gente saiu da era do exagero e entrou na era da prevenção. Eu falo que nós somos geração que vamos envelhecer sem rugas, ou com poucas rugas. E isso é muito legal que você disse, porque o comportamento do consumidor mudou. Demais. E quando o comportamento do consumidor muda todo o jogo. Porque
como você disse, o cliente hoje, você não engana o cliente. Você não consegue colocar um Photoshop e achar que o paciente não vai ver, que ele não vai reparar. A percepção das pessoas, ela aumentou. O estado de consciência das pessoas aumentou. Então, a gente tem que ser preparado para esse novo cliente que a gente tem. Que é um cliente que chega no consultório e ele vai te perguntar qual que é o material que você vai colocar no rosto dele, na boca dele. Qual material que você usa, doutora? É a base de quê? Como é que é? Ele vai te questionar. Ele vai te colocar na parede. E se você não estiver preparada para responder com autoridade, você não vai conseguir convencê-lo. Não é qualquer coisa que você vai falar que ele vai falar, não, beleza, pode colocar. De forma alguma. Então, os pacientes, eles vêm, a gente percebe isso na clínica também. Que implante é esse? Como é que é? Tem garantia? Não tem? Vai ter enxerto, no meu caso? Não vai? Então, assim, eles não chegam cruz para você chegar e falar, e qualquer um chegar e decorar uma fala e convencer de forma alguma. Então, por isso que você falou, que eu achei super legal, que a gente tem que ter verdade. Não dá para sustentar mentira. Então, se você não souber, a pessoa vai saber que você não sabe. Você não consegue criar um marketing ali. E aí criar autoridade em algo que você não domina, né? E não sustentar. E aí a questão de sustentar, eu vou te fazer essa pergunta, porque mais difícil do que crescer é a gente manter. Então, é bem nisso que a gente estava falando. Crescer, se a gente pegar umas estratégias, vou bombar. Como é que bomba? Tem várias estratégias, tem vários gatilhos para poder crescer e bombar, e aí você ter relevância e audiência né, e ser visto. Mas beleza, agora eu cresci, eu tive essa relevância. Como é que eu vou manter isso? Então, isso é muito mais importante e a gente precisa de ter muito embasamento. E aí eu queria que você falasse sua opinião sobre isso, né? Como é manter? Porque como é manter referência? Como o Pri falou, você se tornar referência é muito fácil, né? Você usa N estratégias, bomba ali e pronto. Mas você fazer a pessoa te escolher, no seu caso, cada vez que ela pensar em um tratamento dentário, é difícil. Meu amigo, é difícil. Eu fazer o paciente me escolher cada vez que ele pensar em fazer um botox é muito difícil. Por que a gente tem que manter, por que é importante o paciente manter essa constância nos procedimentos? Justamente pela questão da prevenção. Então, é na tecla que eu bato, né? E por que me escolher sempre, né? E aí eu vou conseguir demonstrar isso através do meu atendimento com ele, da experiência que ele vai ter no meu consultório. E por acreditar que os pacientes estão um pouco, e até mesmo eu, um pouco cansado da experiência que eu já ofereço no meu consultório, é que eu estou buscando um espaço maior. E nesse espaço maior, vai ser sempre a mesma decoração? Não. Os olhos humanos se acostumam muito. Os pacientes não vêm até mim só buscando o resultado do procedimento. Eles vêm pela experiência que eu vou oferecer para eles, né? Pelo café importado que eu vou ter na minha cápsula, na minha recepção. Então, como eu já disse, é um tipo de público que busca qualidade. Um público que busca qualidade quer uma experiência adequada para ele. Sim. Né? Então, como é que eu, além de ter uma entrega de qualidade, do procedimento de qualidade, que é a minha busca incessante, eu preciso melhorar a experiência do meu paciente. Sim. Dentro do consultório. Eu preciso que a experiência dele seja diferente da experiência que ele tem nos demais consultórios. E para isso a gente busca alguns elementos que têm a ver com a minha personalidade, que têm a ver com aquilo que atraiu o paciente para mim. Perfeito. E assim, você falando a gente falando disso, porque assim, crescer é uma coisa, manter é outra. Como que você mantém? Como você disse, tendo a confiança dos pacientes. Então, o paciente confia em você. Ele confiou em você antes, viu que você entregou um resultado, viu que você honrou com a promessa, com o combinado, e confia em você para poder comprar mais vezes de você. Então, ter o cliente fiel é o ouro de qualquer negócio. Ter aquelas pessoas que estão ali com você e confiam em você. E aí você vai montar uma clínica nova. As pessoas, independente do nome que for sua clínica, se vai ter seu nome ou não, eles não vão pela clínica, eles vão por você. Então, as pessoas, antes de comprar o seu tratamento, o que você oferece, elas compram você. Sim. Eles compram a doutora Luana. E a gente tem que ter esse estado de consciência de que eu sou uma marca, como a gente tinha falado. Não, primeiro meu paciente, ele me compra. Antes de comprar Oral Center, as pessoas compram Priscila. Então, eles compram Priscila
E aí, depois de Priscila, os franqueados vão lá e compram Oral Center. Então, primeiro, eles têm esse estado de consciência, né? Eles compraram a doutora Luana, e aí, o que a doutora Luana falar, eles vão seguir. Quando você sabe que isso é importante, essa confiança, e que você é uma marca, você entende o jogo. De como fazer. Então, você veste de acordo com sua marca, você fala de acordo com sua marca, você se comporta, coloca sua... Tudo comunica de acordo com a sua marca, né? E aí tem uma coerência. As pessoas, elas precisam de entender as pessoas, elas conseguem ver essa coerência que tem entre tudo que você fala e tudo que está ao seu redor. E isso aí é fundamental para a gente conseguir manter. É quando a gente tem confiança e a gente carrega uma coerência. Uma coerência que vai de acordo com a sua verdade, com a verdade que você passa, mais uma vez, né? Exatamente. A verdade, mais uma vez. Você falou aí que para o paciente me escolher de novo, eu preciso ter a confiança dele, eu preciso ter tido uma entrega de qualidade, mas só isso não é suficiente. Sabe por quê? Muita gente formando, às vezes tem um parente que formou, às vezes abriu uma clínica do lado da casa dele, às vezes... blogueiros, por exemplo, um parceiro ofereceu de graça um procedimento, vai pagar pela blogueiragem da influência, pela publicação. Então, eu ter tido uma entrega de qualidade para aquele paciente não é suficiente. Você sabe que Sério? o marketing vai muito além disso. Não, com certeza. Então, eu acho que tem a ver com, sim, né? Vamos colocar aí 50% para a experiência que ele já teve comigo, mas os outros 50% para a experiência que ele acredita que ele vai ter. O que é de diferente que eu vou ter para oferecer para ele? Muito bom. Então, a inovação... Porque se você for a mesma coisa, eu já conheço. Eu já conheço. Ela... Qual a novidade que eu vou ter no consultório? Nossa, muito bom que você disse. Então, você tem que estar sempre mudando, sabe? Inovando, porque Luana, ela... Quando fala que você vai fazer alguma coisa, a gente já sabe. Gente, vai vir algo diferente, tá por vir. A gente viu isso na Expo Montes, né? Sim. Eu nunca vi uma pessoa tá com espaço na Expo Montes, né? Uma única pessoa. Não tem isso, né? E aí chega com espaço todo instagramável, todo, né, voltado para o cliente. Então, quando fala assim, a Luana vai fazer alguma coisa, algo diferente está por vir. E é isso que você falou, é super interessante. A gente tá buscando inovar sempre para poder sempre surpreender os nossos possíveis pacientes, né? Muito bom. Lu, para finalizar o nosso papo que a gente conversou, eu nem vi passando o tempo, eu queria que você falasse um pouco de uma outra parte que a gente nem falou, que é sobre a parte Luana pessoa física, sem ser marca, né? O CPF, né? Que está por trás do CNPJ. Como é seu dia? Como é que você faz a sua rotina? Agora com 3 filhos, né, que Marco tá vindo aí, e assim, como é que é seu dia a dia mesmo, sua rotina, como que você consegue conciliar tudo, esse batedor que é a vida, como é que você faz? A gente dá conta de fazer tudo bem feito, Pri? Quase nunca, gente. Eu só vou saber se eu tô certa ou se eu tô errada lá na frente, quando meu filho estiver criado. Existem muitas teorias hoje de criação de menino, de como tem que ser a família, de como o esposo tem que se comportar. E eu acredito muito naquilo que existe para mim. Para minha maternidade, eu decidi não me preparar, me preparei psicologicamente e financeiramente para ela. Mas não, vamos dizer assim, não em termos de conteúdo, de regras. Eu falei, eu vou deixar o meu instinto me levar. Sim. E assim vem sendo. Né? Precisei acelerar nesses 10 primeiros anos de carreira, precisei acelerar muito. Exatamente. Hoje eu me permito, até que eu tenha, né? Eu tô grávida, até que eu tenha agora o meu 3º filho, eu me permito ficar um pouco mais de manhã com eles. Porque eu já acelerei muito, você tá no período de acelerar bastante, né? Eu já acelerei muito e desacelerei um pouco para acelerar novamente quando eu for montar minha clínica. Então, eu acho que esse equilíbrio é importante e nenhum livro vai te trazer isso. Nenhum. Isso é instinto. Instinto maternal, você saber a hora que você tem que estar presente, é o tempo de qualidade que você vai dar. Se estaremos certas ou não, só saberemos depois. Sim. Mas a gente está fazendo o que a gente pode fazer, né, Pri? E com a intenção de acertar, né? E isso está nos deixando felizes, né, Pri? Sim, porque a gente sabe da nossa intenção, a gente sabe onde que a gente quer
que a gente quer proporcionar. Então, assim, eu acho que isso é muito bom contar com a boa intenção de uma mãe empreendedora. Eu quero dar uma realidade diferente para os meus filhos e você também, né? E esse caminho, esse processo nos traz felicidade. Não sei se você já leu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não. Não, é bem interessante. Eu não li ele é um clássico, mas eu não li ele tudo também, li alguns trechos. E tem um estudo muito relevante dentro desse livro, que é um estudo que foi conduzido em própria Harvard durante décadas, em que acompanharam algumas famílias e os descendentes dessas famílias por alguns longos anos. E chegaram à conclusão que não é a pessoa que obteve o sucesso que vai ser feliz. É o contrário. É a pessoa que era feliz que obteve o sucesso. Então, a felicidade, ela não é um destino, né? Parece até clichê, mas é a mais pura verdade. Ela é o caminho. Ela é todas as escolhas que você está fazendo agora. E felicidade tem muito a ver com gratidão também. Né? A gente tem grata, apesar que tá seguindo um caminho, a gente já reconheceu o que tem e ser grata por tudo aquilo. E eu vejo que você tem muito isso. Eu vejo que você honra, né? Você começou falando, olha, eu tive conforto, eu ia de carro para a escola, então você reconheceu, você não mudou e se fez de vítima e jamais, é a minha né? história, eu tenho que respeitar ela. Respeitar e ser grata a ela. Sim, e muito grata. Isso é muito legal e isso tem tudo a ver com pessoas de sucesso. Eu não conheço pessoas de sucesso que elas são ingratas, que elas são vitimistas, que elas culpam os outros, responsabilizam os outros pelos resultados delas e que elas estão paradas e não estão sempre em busca. Eu não conheço pessoas assim, né? Pelo contrário, as pessoas de sucesso, elas se comportam de forma parecida e tá com você, presenciar seu dia a dia, eu vejo que você tem todas essas características e comportamentos de pessoas de alta performance que se sobressaem na vida, né? Não só profissional, mas também pessoal, né? Realizada em todos os âmbitos. Autorresponsabilidade é tudo na vida de alguém, né, filha? É tudo. Amiga! É isso, amiga! Linda! Gostoso, amiga. A gente podia ficar conversando mais, né? Eu sou muito orgulhosa da pessoa, do profissional que Pri se tornou. Conheci ela desde pequena, era amiga da minha irmã, depois foi conterrânea lá na Unimonte. E assim, confesso que eu também também te julguei quando você decidiu montar a sua franqueadora. Eu falei, mas como que ela vai fazer? Ela já tá grávida, já tem um filho e passou por uma outra franquia que não deu certo. Mas, gente, ela pegou tudo o que ela sabia que ela não podia fazer, colocou numa caixinha e o que ela sabia que podia fazer, que dava certo, toda essa experiência, toda essa bagagem, trouxe para a Oral Center e é o sucesso que é hoje. Eu fico super orgulhosa dela e pensa numa pessoa obstinada. Sangue no olho. Ela é sangue no olho, ela vai fundo e não olha pro lado, não. Tem tempo ruim, não. Tem o Cris Carvalho fala que campeão não olha pro lado. Campeão tá tão focado no destino que não tem tempo de ficar olhando pro lado. Eu falo, gente, tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros. Não, minha vida tem tanta coisa pra poder cuidar. E aí que você falou uma coisa assim, pra gente finalizar, eu também não tive chance de erro. Porque eu vim... Primeiro, Montes Claros. Não tenho, né? Montes Claros, o pessoal já carrega isso. E as coisas que vêm de Montes Claros não dão certo. Tudo que monta em Montes Claros. Então, já tem essa cultura que o próprio povo daqui tem um certo preconceito com a cidade. É daqui? Nossa, a franquia é daqui? É de Montes Claros? Então, já tinha isso. Segundo, que eu vim de uma franqueadora, que deu errado. Então, assim, é um caso que ficou conhecido no Brasil inteiro. Quando eu vou a São Paulo, todo mundo fala, Montes Claros, a terra lá da franquia que não deu e tal. Então, assim, ficou conhecido no Brasil inteiro. E aí eu falei, não, na hora que eu decidi, eu falei, eu sei que eu vou ser muito atacada. E aí, não só por isso, aí vem mulher, nova, né? Assim, tem preconceito demais. Não vai, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir, ela vai ser incapaz, vai ser uma outra vergonha pro povo. Então, eu carreguei essa responsabilidade, carrego até hoje. Com muito assim, eu tenho que honrar meu povo, eu tenho que honrar minhas raízes, eu tenho que honrar as pessoas que estão daqui e, principalmente, honrar as pessoas que confiaram em mim. Então, essa missão aí, a gente não pode errar, porque tem muitas pessoas que confiaram em mim
confiam em mim, depositaram os seus sonhos, entregou nas minhas mãos, então eu tenho que honrar essas pessoas. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Essas palavras. Muito legal. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos conversar. Obrigada por você que assistiu aí, que está com a gente. Tenho certeza que deu para aprender muito com Luana aqui, com a doutora Luana, ter muitos insights desse bate-papo nosso. Esperamos de verdade que você aplique isso na sua vida, né? Que tire algum proveito disso, desse bate-papo nosso, porque tanto ela quanto eu, a gente tem uma missão, não só ganhar dinheiro, porque a gente gosta de dinheiro, a gente não esconde isso, gostamos de dinheiro sim, a gente tem que parar com isso de falar que tô fazendo por dinheiro, é só por amor, não, é por amor e por dinheiro também, mas além do dinheiro, a gente entende que dinheiro é consequência, a gente quer de fato impactar a vida das pessoas, né, de todas as pessoas que estão aqui com a gente tem esse mesmo pensamento. Então, esperamos que tenha impactado aí de alguma forma a vida sua e esse momento que você nos assistiu até agora. Muito obrigada, Lu, mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso para nós, vamos seguindo. Brilhados. Brilhados. Então é isso, gente. Tchau. Beijo.